Olá pessoal, tudo bem? Minhas saudações e cumprimentos a todos e todas que estão aqui no canal. Mais uma vez eu sou aqui é o professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário do canal. Sejam todos bem-vindos aqui. Para quem é novo, para quem ainda não me conhece, peço por favor que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe o vídeo com os demais colegas, ative o sininho, me ajude a fazer com que o canal cresça e assim atinja o maior número possível de pessoas aqui no YouTube, para que os vídeos fiquem mais visualizados e o direito tributário, o conhecimento do direito tributário seja acessível a todos aqui na plataforma, tudo bem? Pessoal, desculpe aqui pela minha voz, eu até gravei uma aula anterior também no mesmo dia. Eu estou gravando hoje, dia 22 de fevereiro, estou um pouco gripado, talvez a minha voz não esteja muito boa, não sei se o áudio dá para escutar muito bem, eu também estou um pouco gripado, mas espero que mesmo assim eu consiga passar o conteúdo da melhor forma aqui para vocês. E vamos continuar os nossos estudos para a primeira fase, pessoal. E hoje nós temos um novo tema, já saindo daquele tema grande que a gente está estudando, embora ainda vamos ter mais uma aula sobre eles, sobre os impostos, mas vai ser uma aula mais focada à reforma tributária. Todas as aulas que eu gravei aqui no canal, pessoal, de impostos, não foram atingidos pela reforma tributária. Então, vocês vão ver a aula lá de imposto de importação, exportação, imposto de renda, ITBI, IPTU, IOF, tantos impostos federais, estaduais, municipais, a maioria deles não foi alterado pela reforma tributária que foi aprovada no Senado Federal ano passado, 2023. Entretanto, alguns impostos como IPI, ICMS, e algumas contribuições sociais, PIS, COFINS, tem mais um imposto que eu me esqueci, o ISS municipal. Então, existem algumas espécies que eu não tratei em virtude da reforma tributária, que vai unificar esses tributos em um único tributo, parecido com aquilo que a gente tem lá fora, com o que a gente chama de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas hoje eu vou tratar de um novo tema com vocês, que também não foi alterado pela reforma tributária, que cai, não só cai, como despenca em primeira fase da OAB em Direito Tributário, e nós vamos tratar sobre ele porque é obrigatório para vocês terem em mente para a prova, tudo bem? Vamos então começar, pessoal? Vamos então continuar a nossa jornada. E eu vou diminuir a minha imagem, deixar ela aqui no lado. E vou ampliar aqui o slide no PowerPoint. Bom, o tema de hoje, ele tem como base os artigos 113 e 138 do Código Tributário Nacional. E o tema é obrigação tributária. O que é obrigação tributária? Qual que é o conceito de obrigação tributária? Qual o tipo, ou melhor, quais os tipos de obrigações tributárias que estão previstas, em especial no Código Tributário Nacional? Qual que é o seu conceito e sua classificação? Vamos entender sobre isso hoje. Quando a gente fala de obrigação tributária, pessoal, a gente remete, inclusive, sobre o direito civil, né? Quem estuda direito civil para a primeira fase da OAB sabe que existem as obrigações no direito civil. Não existe o direito das obrigações? Obrigação de fazer, obrigação de pagar, obrigação de não pagar. São obrigações previstas no Código Civil. Mas também existe no Código Tributário Nacional obrigações perante o fisco. E quais são estas obrigações? De maneira primária e de maneira clara, o Código Tributário Nacional, no artigo 113, ele diz o conceito de cada uma das obrigações que nós temos. Obrigação principal e obrigação acessória. Nós temos dois tipos de obrigações. Só que existe diferença do que existe no direito civil. Cuidado, porque no direito civil a gente também escuta, né? Essa é uma obrigação principal, essa daqui é uma obrigação acessória. Agora, no direito tributário o conceito é diferente. E aí vem o artigo 113 dizer o seguinte: a obrigação tributária é principal ou acessória. Então são duas classes. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. O que isso significa? Resumindo, obrigação tributária principal é a obrigação de pagar. Como nós temos no direito civil, obrigação de pagar é a obrigação principal. Pagar alguma coisa, pagar o valor bruto do tributo, pagar o imposto. Para falar num português bem claro, pagar o carnê de IPTU, pagar o carnê de imposto de renda, sendo bem claro aqui o objetivo. Pagar bruto, o valor bruto do tributo. Isso é a obrigação principal. Basicamente é isso. É o valor quanto eu tenho que pagar. O quanto? R$200, 300, 500, 1.000? Depende.
de cada imposto, de cada situação, mas é o valor bruto a ser pago. Mas será que basta isso apenas para cumprir a obrigação tributária? Porque no direito civil a gente sabe, né, que eu cumpro com a obrigação principal, então a acessória tá tudo bem, não preciso mais me preocupar. Porque não é acessório, a gente não fala isso até na língua portuguesa, isso é acessório, isso daí não é demais, isso é só um detalhe, não tem inclusive nas vestimentas nossas, na roupa. Isso daqui é acessório, não é o mais importante. O mais importante é colocar uma camisa, uma calça. Acessório, vou colocar um colar, vou colocar um anel. Mas isso aí é acessório. Se eu não tiver comigo, tudo bem. O importante é que eu esteja vestido. Mas fazendo uma apologia, pessoal, aqui, fazendo uma analogia, tentando fazer uma comparação aqui, justamente para ficar claro o que quer dizer acessório principal no conceito geral. Mas isso não é no direito tributário, pessoal. Cuidado com isso. Mesmo tendo esse nome acessório, ele não é dispensável. Inclusive, a obrigação acessória não depende da obrigação principal. Elas podem caminhar juntas, mas uma não depende da outra. A obrigação acessória é o que, então? A obrigação acessória, o parágrafo 2º diz: a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Então, é uma obrigação de fazer, como a gente chama no direito civil. A obrigação principal é a obrigação de pagar, e a obrigação acessória é a obrigação de fazer, que já não envolve basicamente pagar um valor, mas é prestar todas as informações necessárias ao Estado, ao ente estatal, para que ele fiscalize e veja se eu estou pagando aquele tributo corretamente, se eu estou prestando as informações necessárias ao fisco e assim por diante. Professor, eu não entendi. Cite um exemplo. Declaração de imposto de renda. Todo mundo conhece, né? Você vai lá no site da Receita Federal, tem aquele ícone de declarar a sua renda, você vai lá para você declarar ao leão, né, o famoso leão da Receita Federal, você vai declarar a sua renda. Essa obrigação de passar as informações no site da Receita Federal, o quanto que você ganhou ano passado, cada mês, quanto que você teve de lucro, se você teve operações na Bolsa de Valores, se você adquiriu bens, se você teve títulos, se você teve despesas também, se você tem dependentes na sua relação de tributação, todas essas informações que você passa lá no site da Receita Federal, isso é uma obrigação acessória. São as informações que são necessárias e que são obrigatórias serem passadas. Mas aí é uma obrigação que não envolve propriamente pagar o carnê bruto do imposto de renda. Aqui não se fala em pagar o imposto. Aqui se fala em prestar informações à Receita Federal para que ela verifique se está tudo certo. Se o valor que eu estou declarando está certo, se o valor que eu vou pagar está certo e assim por diante. Então, para a devida fiscalização e arrecadação tributária. E digo mais, pessoal. Mesmo que eu esteja dispensado de pagar o tributo, como no caso existe no caso da imunidade prevista na Constituição, ou no caso da isenção que é prevista em lei, eu vou isentar por meio de lei um contribuinte a não pagar um imposto. Ele pode estar isento ou ser até imune pela Constituição de não pagar o tributo propriamente dito, o valor bruto. Mas isso não dispensa de prestar informações ao fisco. E é por isso que eu falei. Mesmo que eu esteja dispensado de obrigação principal, não fica dispensado de obrigação acessória. Uma coisa depende da outra, tá? Uma coisa não depende da outra. Mesmo que eu fique dispensado em um, eu não fico dispensado na outra. Inclusive, se eu não presto obrigações acessórias, se eu não presto informações ao fisco, mesmo estando isento de pagar o tributo, mesmo sendo imune de pagar imposto, ainda assim vou ter que pagar a multa. Então, se eu não prestar as informações no site da Receita Federal, mesmo que eu seja isento de pagar imposto de renda naquele ano, eu posso ser multado por isso. E aí vem o parágrafo 3º do artigo 103 do CTN e diz: a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativa à penalidade pecuniária. O que é penalidade pecuniária? Multa. A multa não é um tributo, porque a gente sabe que tributo não decorre de sanção de ato ilícito, não é uma sanção de ato ilícito, mas a multa é. E é uma prestação pecuniária compulsória, que deve ser paga pelo contribuinte devedor ao fisco. Ele paga aquela multa pela não observância da obrigação acessória que ele tinha que prestar, que ele tinha que passar
lá no site da Receita, ou perante o governo do estado de São Paulo, se falamos de impostos estaduais, ou perante a Fazenda Pública do município, se falamos de impostos municipais, enfim. Mesmo que ele esteja isento de pagar o imposto, ele tem que prestar informações ao fisco. E se ele não prestar as informações ao fisco, ele pode ser multado por isso. Então, a obrigação acessória não depende da principal. Aquele princípio que, inclusive, existe até no direito civil, que é o princípio da gravitação jurídica, ou seja, a acessória segue a principal, se eu cumpro a obrigação principal, a acessória já fica dispensada, isso é lá no direito civil. No direito tributário, o princípio da gravitação jurídica não se aplica. Então, nesse caso, deve-se cumprir, deve-se prestar as informações necessárias ao fisco, sob pena de pagamento de multa. Tudo bem? Isso que diz basicamente o artigo 113 do CTN, pessoal. Cuidado, porque a OAB adora pegadinha, confusão, misturar questão e dizer assim, pera lá, o contribuinte não prestou informações ao fisco. Ah, é agora, então tá tudo certo, porque era uma obrigação acessória. Não, tá errado. O artigo 113 diz, ele não está dispensado, mesmo que ele seja isento de pagar o imposto. Mesmo que ele esteja imune pela Constituição, ele deve pagar. Ele deve, prestar informações ao fisco. Tudo bem? Informações que são diversas. Estamos falando de uma empresa, ela tem que prestar informações sobre os seus livros contábeis, sobre o seu faturamento no ano, sobre o que ela tem como bens, móveis e imóveis, quantos funcionários, qual é a sua despesa. Tudo isso tem que ser declarado perante o fisco. Tudo bem? Perante a autoridade fiscal. Perfeito. Começamos, pessoal, daí. O artigo 113 do Código Tributário Nacional. Entretanto, também é necessário fazer uma complementação. Porque ele fala, lá no parágrafo 2º do artigo 113, da expressão legislação tributária. A obrigação acessória decorre de legislação tributária. Aí o CTN, antes, ele já esclarece no artigo 96 o seguinte, a expressão legislação tributária compreende não só em leis, mas também tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, o conceito de legislação tributária é muito mais amplo do que só lei. E o que é lei? É uma norma produzida pelo Poder Legislativo. Norma produzida pelo Poder Legislativo, isso tem nome, é lei. Norma produzida pelo Poder Executivo tem outro nome, por exemplo, medida provisória. Então, cuidado, tá? Não é só a lei, claro que a lei é a principal que cria o tributo, mas também pode ser também, as obrigações acessórias podem ser estabelecidas até por tratados e convenções internacionais, que o Brasil firmou com outros países, desde que esse tratado ou convenção tenha sido aprovado no Congresso, internalizado no ordenamento jurídico. Tudo bem? E aí tem a força de lei. Assim como decretos e normas complementares. Tudo bem? Então, o conceito de legislação tributária, que se refere ao parágrafo 2º do artigo 113 do CTN, ele tem um efeito mais amplo. Muito bem. Quais outras considerações nós podemos fazer? O artigo 113, parágrafo 3º, eu disse para vocês o seguinte, diz que ocorrerá incidência de multa, que a gente chama de penalidade pecuniária compulsória, em caso de descumprimento de obrigação acessória. Mas mesmo com o pagamento da multa, a obrigação acessória continuará sendo devida. Então, por exemplo, emissão de nota fiscal. Por exemplo, embora agora foi extinto o antigo ICMS, mas o ICMS é um imposto estadual que valia antigamente e que ele incide sobre estabelecimentos que fazem circulação de bens e mercadorias, né? De compra e venda no Brasil, entre estados, enfim, no Brasil. Agora, quando eu faço esse serviço, eu devo prestar a obrigação acessória ao fisco. Qual que é a minha obrigação acessória? Emitir nota fiscal. A nota fiscal, não sei se vocês já viram a nota fiscal, inclusive em restaurantes, ela fala o que você consumiu, qual que é o produto, a natureza do produto, o valor do produto, o que incide de imposto sobre ele e assim por diante. E isso é uma obrigação acessória. E se ela não for cumprida, a pessoa que descumpriu pode pagar até multa, mas mesmo até pagando a multa, ela ainda não fica dispensável de prestar informação acessória. Ah, paguei a multa, então tá tudo certo. Não. Pagou a multa? Agora presta as informações que você não prestou antes. Você não emitiu a nota fiscal, estabelecimento, restaurante, empresa? Então eu vou te aplicar uma multa. Você paga, mas agora você presta informação. Ah, sei lá, não prestei informações no site da Receita Federal sobre os meus rendimentos que tive ano passado. Então, se a Receita Federal descobre, ela me multa
e pagando a multa, eu vou ter que também prestar as informações novamente ao fisco, algo que antes eu não fiz. Tudo bem? Então, mesmo pagando multa, a obrigação acessória continua valendo. Lembrando que a obrigação principal e a acessória são desgrudadas. E a obrigação principal não envolve somente o valor do pagamento do tributo, mas também o valor de pagamento de multa por penalidade cometida no âmbito tributário. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Outras considerações que nós podemos fazer é o seguinte. Primeira delas, caberá à lei em estabelecer a obrigação tributária. A lei, claro, de maneira geral, estabelece qual que é a obrigação principal, qual que é a obrigação acessória. Por isso que eu falo que a lei ela estabelece o que a gente chama de regra matriz de incidência tributária, como nós vimos nas últimas aulas de impostos. É a lei que vai estabelecer a característica de cada tributo. Desculpa. Já, uma outra consideração. Obrigação de fazer ou deixar de fazer é uma obrigação acessória, mas a obrigação de pagar é uma obrigação principal. Lembra que eu tinha falado para vocês? Não existe no direito civil obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de pagar. São obrigações que existem lá no Código Civil. No direito tributário se traduz de que forma? Obrigação de fazer ou deixar de fazer é a obrigação acessória. Agora, a obrigação de pagar propriamente é a obrigação principal. E um terceiro ponto interessante. No direito tributário, a obrigação acessória não segue a obrigação principal, diferente do direito civil, como eu falei para vocês. E eu esqueci de colocar aqui em escrito aquele princípio que eu gosto muito do nome, o princípio da gravitação jurídica. Acho tão chique esse nome, gravitação jurídica. Esse princípio que existe lá no direito civil não se aplica ao direito tributário. E o princípio da gravitação, o que é gravitação? É como se você pensasse o planeta Terra e você tem a Lua. A Lua não gira em torno da Terra? A mesma coisa no direito civil. Você tem a obrigação principal e a acessória segue a principal. Isso no direito civil. Direito privado em geral, direito empresarial, enfim. Agora, no direito tributário, que é direito público, não se aplica. Obrigação principal é uma coisa e obrigação acessória é outra, embora tenham esses nomes. Tudo bem? Perfeito. Esses são 3 pontos adicionais que eu acho muito importante falar a respeito. Muito bem. Quais outras questões que nós podemos trazer aqui sobre obrigação principal e acessória? Deixa eu só tomar alguma coisa aqui, pessoal, que a minha garganta está bem ressecada. Peraí. Desculpe. É bom porque, como eu falo bastante, acaba atrapalhando um pouco. Pessoal, então, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, a gente fala tanto o nome fato gerador. Embora esse nome é meio controverso, mas é o nome utilizado pela lei, quando se fala em fato gerador, ele se refere nada mais, nada menos do que hipótese de incidência mais fato jurídico. Esses são conceitos já mais técnicos, utilizados inclusive pela doutrina. Hipótese de incidência mais fato jurídico. Quando há a combinação dos dois, a gente chama de fato gerador. Tá? Mas lembrando que fato gerador é um conjunto dos dois. Então, cuidado quando a lei usa esse nome, e muitas vezes usa até de maneira inapropriada. O artigo 114 do CTN diz o seguinte: fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para sua ocorrência. Quando a gente estudou lá os impostos, eu falei que para que haja obrigação de pagar, obrigação de prestar informações ao fisco, deve haver a ocorrência do fato gerador. Ou seja, se eu, no mundo civil, pensando no mundo comum, se eu importei um bem ou exportei um bem, isso é fato gerador do quê? Imposto de importação, imposto de exportação. Se eu auferi renda no ano passado, vou ter que declarar imposto de renda. Então, oferir renda é fato gerador de imposto de renda. Eu comprei um carro, adquiri a propriedade de um carro. Isso é fato gerador de IPVA. Tenho a propriedade de um bem imóvel em zona urbana. Fato gerador de IPTU. Então, o fato gerador é um fato na vida real, no mundo fenomênico, previsto em lei, necessário e suficiente para que se incida, por essa hipótese de incidência, para que se incida a obrigação tributária, obrigação de pagar o tributo. E lembrando, pessoal, a obrigação tributária, ela nasce, seja principal e acessória, ela nasce na prática do fato gerador. E nós vamos ver isso mais à frente quando a gente estudar a relação de tempo no direito tributário. Mas a obrigação tributária, principal e acessória, ela nasce com a prática real do fato gerador.
Não precisa esperar que o fisco descubra isso e lance o tributo. O lançamento do tributo que a gente vai ver lá na frente, que é uma etapa posterior, é quando o fisco percebe que houve a prática do fato gerador, a constituição da obrigação, e o que ele faz? Ele dá materialidade a essa obrigação que já foi constituída. A obrigação já nasce antes do lançamento. Com a prática do fato gerador, a obrigação tributária já nasce. Agora, para dar materialidade, liquidez, dar conteúdo a isso, dar um conteúdo mais palpável, real, no mundo real que a gente vê no dia a dia, que a obrigação tributária fica muito no mundo fictício, da lei, lá prevista em lei, fica no ar. Mas para dar materialidade, criar aquele tributo, criar aquele boleto para pagar do imposto, quem faz isso é o lançamento tributário. Mas lembrando que a obrigação nasce antes do lançamento, com a prática do fato gerador. O artigo 115 do CTN diz o seguinte: fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Então, obrigação acessória é uma coisa, obrigação principal é outra. Obrigação principal é pagar, obrigação acessória é prestar informações ao fisco. Tudo bem? Perfeito? Muito bem. E com outras considerações que nós podemos fazer aqui, inclusive, pessoal. Vou até tirar aqui a minha imagem, que às vezes a minha imagem acaba bloqueando o conteúdo escrito. Importante que vocês leiam aqui. Vamos lá. Primeira consideração. Os elementos que compõem, essa primeira delas aqui que eu coloquei. Os elementos que compõem a regra matriz de incidência tributária, uma vez percebidos, geram, então, por consequência, a obrigação tributária. É como eu falei para vocês. Não precisa esperar o lançamento do tributo. Antes do lançamento, se aquele fato gerador foi realizado, se aquela hipótese de incidência prevista em lei foi cumprida, então basta para que se comece a obrigação tributária principal e acessória e a constituição das regras matrizes de incidência do tributo. Quem exigirá o cumprimento dessa obrigação é quem exerce a capacidade tributária ativa. Pessoal, não necessariamente quem tem a competência tributária exerce a capacidade tributária ativa. Porque, inclusive, pessoal, é o seguinte, a gente vai ver isso mais à frente. Existem dois conceitos jurídicos que também não necessariamente andam juntos. Competência tributária e capacidade tributária ativa. Competência tributária é o que, inclusive, já vimos em aulas anteriores. Quando a Constituição fala lá, a União tem competência de legislar sobre determinados impostos. Importação, exportação, IPI, OF, ela vai elencando. Os estados têm competência para legislar sobre impostos, Ok. Os municípios, Isso daí é competência tributária. É a Constituição que estabelece. Mas quem exerce em nome desse ente competente o que a gente chama de capacidade tributária ativa, que é propriamente a capacidade de exigir a obrigação tributária, de pagar, a obrigação principal, e acessória de prestar informações ao fisco, quem exige a obrigação tributária é quem exerce o quê? Capacidade tributária ativa. Cuidado com isso. E por que não necessariamente caminham juntas a competência e a capacidade? Porque não necessariamente o ente capaz é o ente competente. Vou citar um exemplo. O município, em alguns municípios, cobra-se o ITR, Imposto Territorial Rural. ITR é imposto federal. Mas a União, por meio de um convênio com o município, ele autoriza que, em nome da União, a prefeitura da cidade exija o ITR dos seus munícipes, dos habitantes que moram naquela região. Então, o município ele não exerce a competência de ITR, ele não legisla sobre o assunto, mas ele exerce a capacidade tributária ativa de, em nome da União, cobrar aquela obrigação tributária, de pagar o tributo e de prestar informações acessórias. Tudo bem? Outra questão, que eu disse aqui, inclusive, ao lado, é o artigo 126 do CTN. O que o 126 fala para nós? Capacidade de contribuição não coincide com capacidade civil. Pessoal, isso daí é bem interessante. Vou até repetir para ficar muito claro isso também, que é um outro instituto. Capacidade de contribuição não coincide com capacidade civil. O que isso significa no artigo 126 do CTN? Quando a gente fala lá no direito civil que uma pessoa é capaz ou incapaz, lá no início do Código Civil, a gente fala que a pessoa, olha, até tantos anos ela é um sujeito capaz de celebrar atos da vida civil, de se casar, de celebrar contrato de compra e venda, de realizar atos comuns da vida civil.
abaixo daquela idade, ela já é incapaz civilmente. Agora, no âmbito tributário, isso não existe. No âmbito tributário, não existe limite de capacidade civil. Não existe limite de capacidade tributária. Até um bebê pode ser um ente capaz de ser cobrado o tributo. É claro que o que vai substituir isso, e a gente vai ver isso lá na frente quando estudarmos mais a fundo o CTN, é o que a gente chama de responsabilidade tributária. Então, o pai e a mãe respondem pelo filho como se esses fossem os verdadeiros praticantes de um ato tributário. Ou seja, o filho ganha mesada todo mês ao ano. Ele tem que declarar imposto de renda? Não. Se é uma criança, ele não declara. Mas ele é contribuinte dessa obrigação? Sim. Mas quem vai fazer a declaração em nome dele? O pai ou a mãe. Então, o pai e a mãe são os responsáveis tributários dele. Mas o ente tributário competente, o ente capaz tributário, no âmbito tributário, de prestar as informações necessárias, de cumprir a obrigação tributária, nesse caso, vai ser a criança. Então, pessoal, cuidado. Quando se fala que um menor de idade, ele não é capaz no âmbito tributário, capacidade de contribuição não coincide com capacidade civil e nem capacidade penal, tá? Então são conceitos diferentes. Capacidade penal é uma coisa, capacidade civil é outra, que até estabelece um limite de idade mínimo, ou capacidade tributária. Capacidade tributária, gente, até um bebê pode ser capaz no âmbito tributário. Se ele praticou o fato gerador, ele é contribuinte de fato, a gente usa esse nome, ele é contribuinte de fato daquele tributo. Mas óbvio que quem vai responder em nome dele, segundo o CTN, vai ser o seu responsável. E aí, nesse caso, entra o pai, ou a mãe, ou o tutor, aquele que tem a responsabilidade sobre a criança. Mas não é que ele foi o contribuinte de fato. Quem foi a criança, que ganhou mesada todo mês. Então é ela que tinha que contribuir com o imposto de renda. Mas quem vai contribuir em nome dela vai ser o pai ou a mãe. Aí, nesse caso, já envolve o que a gente chama de substituição tributária. Um substitui o outro e exerce a capacidade em nome do outro, mas a capacidade no âmbito civil, pessoal, não depende de idade. Qualquer um é capaz no âmbito tributário. Tudo bem? Vale a pena dar uma lida no artigo 126 do CTN. Espero que tenha ficado claro aqui. Muito bem, pessoal. E por que eu, inclusive, até voltando aqui, por que eu, inclusive, falei de capacidade de contribuição? Porque, às vezes, a pessoa acha, é uma criança, como é que ela vai prestar declaração de imposto de renda no site da Receita Federal? Prestar as informações acessórias ao fisco ou pagar o tributo? Quem vai fazer isso é o seu pai ou sua mãe. Aí ela coloca, inclusive, naquele site, vocês veem, existe o ícone ali de dependentes, não tem? Ali o pai ou a mãe coloca as despesas do filho, o quanto que ele teve de mesada, ou se ele teve algum lucro, ou se ele é menor aprendiz. Eles têm lá no direito do trabalho, menor aprendiz, a pessoa que está exercendo algum trabalho pequeno, mas que ganha algum valor por isso. Então o pai declara em nome do filho aquela renda que ele tem, tudo bem? Então quem presta as obrigações principal e acessória não é em si o contribuinte de fato, que é a criança, mas é o seu responsável. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, outras questões também que eu considero importantes sobre obrigação tributária. A primeira delas, que eu coloquei aqui no bloco, ao lado, no nosso lado esquerdo aqui. Há a previsão de responsabilidade tributária, conforme disposição do artigo 123 do CTN, é o que eu falei para vocês. Responsável adulto que cumpre o dever de declaração de imposto de renda, contendo os gastos dos dependentes. Claro. É o pai que declara no imposto de renda não só a sua renda, mas do seu filho, o quanto que ele ganhou de mesada, suas despesas escolares, um plano de saúde, quanto que ele teve de gasto naquele ano. Então, isso daí é um efeito que a gente chama de responsabilidade tributária. E a gente vai estudar mais a fundo sobre ela em aulas posteriores, porque sempre tem uma questão também de primeira fase que pergunta esse tema de responsabilidade. E outra, a solidariedade é também prevista nos artigos pelos artigos, eu esqueci de colocar no plural aqui, gente, desculpa, pelos artigos 124 e 125 do CTN. Então, pessoas com interesse comum. Também existe o efeito da solidariedade. Pessoas que têm interesse sobre o mesmo fato gerador, sobre o mesmo ato, podem ser solidárias em conjunto de pagar aquela obrigação, de cumprir aquela obrigação principal, de pagar, e acessória, de prestar informações ao fisco. Tudo bem? Muito bem. Outra consideração que nós podemos fazer
sobre esse tema de capacidade tributária, que está ligado à obrigação tributária, é o seguinte: a capacidade tributária passiva independe, primeiro, da capacidade civil das pessoas naturais. Então, aquele conceito lá no direito civil, aquela pessoa é incapaz, aquela pessoa é capaz. Isso não se aplica no direito tributário. Qualquer pessoa com CPF é capaz no âmbito tributário. Botou o pé no mundo, já é capaz. É uma criança de 1 ano, é capaz no âmbito tributário. É claro que quem vai responder por ela, pela lei, é o seu responsável. 2. De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importam privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. Inclusive, existe o caso do tutor ou curador, pessoas que estão cuidando dos bens de uma pessoa, às vezes até com deficiência, que não consegue ter pleno discernimento dos seus atos na vida civil, de compra e venda, de herança até. Então, o tutor ou curador acaba respondendo por essa pessoa. E de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Lembrando que a capacidade tributária não é só para pessoa física, tá? Pessoas comuns, humanas como nós. Mas também para pessoa jurídica, empresas, pequenas, médias ou grandes, independente do faturamento. Tudo bem aqui? 126 do CTM. E uma outra consideração que segue logo à frente, o 127 do CTM, diz que, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável do domicílio tributário na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Pessoal, esse tema que está ligado à obrigação principal e acessória, ou seja, quem vai cobrar aquela obrigação do contribuinte, isso também envolve o local onde vai ser cobrado, o que a gente chama de domicílio tributário. Qual que é o domicílio do contribuinte? Quem vai estabelecer isso? Quando não se encontra, quando não há uma lei que trata a respeito do assunto, sobre o domicílio da pessoa, se é a sua casa, se é o escritório, o domicílio onde ela vai ser, inclusive, intimada de obrigações de lançamento tributário, de obrigações tributárias. Quando não é possível auferir o domicílio tributário, se aplica de maneira subsidiária, considera-se como tal, primeiro, quanto a pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade, o local de trabalho, por exemplo. Quanto a pessoas jurídicas, no caso das empresas, de direito privado, ou as firmas individuais, o lugar de sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. E 3, quanto a pessoas jurídicas de direito público, que já envolve autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas, nesse caso, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante pode ser domicílio tributário. Então, não preciso para intimar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, que são pessoas de direito público, estas pessoas não precisam ser intimadas na sua sede. Qualquer uma das suas filiais, elas podem ser intimadas de prestar obrigações ao fisco. Tudo bem aqui? Perfeito, pessoal? Esse é o artigo 127 do CTN. Perfeito. Só que também existe uma outra questão, trazida pelo parágrafo 2º desse mesmo artigo 127, que ele fala o seguinte: a autoridade administrativa poderá recusar o domicílio eleito. Também existe essa possibilidade. Vamos supor que eu escolho um domicílio para prestar as obrigações tributárias, a minha casa. Pode ser que o fisco observe isso e rejeite esse pedido, essa consideração. E, nesse caso, quando dificulte ou impossibilite a arrecadação e a fiscalização. Então, o domicílio pode ser rejeitado pelo fisco se esse domicílio não estiver numa localização adequada ou for de difícil acesso, se for um lugar muito isolado ou de difícil acesso. Inoponibilidade ao fisco de acordos particulares. Relação particular não muda o que dispõe a lei, ou seja, o fisco seguirá a lei e não a disposição particular de um contrato de locação. Na esfera civil, que caberá a restituição de valores indenizatórios. Pessoal, existe a questão também da escolha de domicílio tributário quando é, por exemplo, estabelecido no âmbito do direito civil. Vamos imaginar na compra e venda de um imóvel, como a gente viu na aula passada sobre TBI. Eu vendi a minha casa, você comprou. Legal.
Vamos supor que no domicílio eu tenha escolhido, sei lá, que seja o meu escritório de advocacia. Não seja nem a casa, seja o escritório para que a gente seja intimado das obrigações tributárias. Pode o fisco negar e pode até mesmo o fisco, pessoal, desconsiderar o que foi estabelecido no contrato. Lembre-se de uma coisa, pessoal, direito civil, direito tributário, né? Direito tributário é diferente de direito civil. Mesmo que eu tenha celebrado um contrato com uma outra pessoa, dizendo que nós vamos ser solidários de pagar aquele tributo, ou que aquele vai ser o domicílio tributário, ou estabelecer qualquer convenção particular para tentar burlar o fisco, o que vale para o direito tributário não é o contrato. O que vale é a lei. Agora, é claro, se houver alguma disposição no contrato que não foi observada e foi descumprida, aí lá no âmbito do direito civil eu posso exigir indenização. Então, se o contratante não observou o contrato que eu celebrei com ele e o fisco não considerou isso, o valor que eu tive que pagar eu posso cobrar desse inadimplente lá no âmbito civil. Aí no âmbito civil a gente se vira. Agora, no âmbito tributário, o que vale não é a disposição de contrato. O que vale é o que a lei determina, inclusive em matéria de domicílio tributário. O que vale é o que a lei estabelece, não a convenção particular em contrato. Tudo bem? Muito bem, pessoal. A aula de hoje foi uma aula mais curta, mas espero que tenha ficado claro os conceitos de obrigação tributária, domicílio tributário e a questão da substituição de responsabilidade tributária quando envolve contribuintes dependentes, tá bom? Porque são temas, pessoal, que a OAB às vezes pergunta, às vezes não, muitas vezes pergunta em primeira fase pelo menos uma questão fazendo menção a esse tema. Então é importante que vocês tenham ele em mente, pelo menos os principais elementos, tá bom? Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, estou à disposição para o que for necessário. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu e-mail, do Gmail, vocês podem mandar as suas dúvidas por lá. E se quiserem, pessoal, o slide dessa aula que eu produzi no PowerPoint ou das aulas anteriores, por favor, me avisem, que aí eu passo esse material para vocês aqui no YouTube, por e-mail, tá bom? Ou pelo arquivo do PowerPoint mesmo, ou por PDF, como vocês preferirem, tá bom? Para vocês terem esse material de estudos. E é isso, pessoal. Eu vou tirar aqui dos slides, vou ampliar aqui a minha imagem e agradeço a todos pela atenção. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. E, pessoal, perseverem, vai dar tudo certo, é só focar que vocês vão conseguir atingir a meta da aprovação das 5 questões em primeira fase de direito tributário. Tudo bem aqui? Um abraço a todos, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.